Fiquemos de pé, fazemos a leitura. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. E temos certeza de que o conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele anda. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual temos desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo pois recebestes do marido. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. E vós, Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade, não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção, que procede da parte do sangue, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque falta o conhecimento da verdade, mas juntamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo que nega o Filho de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai para aquilo que ouvistes desde o princípio, permaneça em vossos corações. Portanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que vos recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber
permanecei, pois, nele, assim como ele nos ensinou. Assim, queridos, permanecer nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se saber que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pode sentar no seu lugar. Meus queridos irmãos, mais uma vez hoje em vida, eu tenho o privilégio de trazer a palavra de Deus aos nossos corações na carta de João, capítulo 2. E a preocupação minha não é salivar teologia, mas é expressar os pensamentos dentro do contexto da carta de João. Certo? E isso requer muito trabalho. Expressar o que os outros já disseram é fácil. Agora, expressar o que se leu e se orou é um desafio grande. O tema da minha mensagem de hoje é: não ameis o mundo, pois os que assim procedem vivem pecando, separados de Cristo, vendidos ao anticristianismo. O conteúdo desta carta demonstra em sua intenção a preocupação de João com os seus filhos na fé. Muitas ilustrações são apregoadas nesta carta. Algumas delas se destacam: luz e trevas, amor a Deus e amor ao mundo, amor e ódio. Entretanto, além destes conceitos, João adverte a igreja contra a heresia do gnosticismo e seu dualismo e crenças anticristãs. Então, a primeira coisa que nós devemos hoje observar na palavra de Deus, primeira coisa, está aí. Eu quero começar hoje desafiando os irmãos, certo? A nós adentrarmos primeiramente dos versos 2 a 6 e depois nós vamos pular para os versos 15 a 17. Aí você pode até pensar assim, mas por quê? Porque este assunto de 2 a 6 e 15 a 17, eles estão juntos. Então, por isso que eu uni os dois pedaços, porque estão falando da mesma coisa. Tá? Então, a primeira coisa é que os que realmente conhecem a Cristo não tem como advogado quando pecar por Jesus é a propiciação dos pecados nossos. Este que assim tem esta consciência não deve amar o mundo, não deve ser engano. Versículos 1 e 2. A primeira coisa que nós aprendemos aí nesse primeiro ponto é que os pertencentes a Cristo, as pessoas que pertencem a Cristo, são seus filhinhos. Se você observar, João diz assim com muito carinho: filhinhos, meus filhinhos. Você vê nisso, esse coração carrega alguns valores. Tem alguém que chama o outro no diminutivo, filhinhos, amorzinho, e outros termos no diminutivo, demonstra e expressa o valor que tem seu coração. O valor do amor e o valor da humildade. Alguém que chama outro de filho é alguém que tem um grande amor no seu coração. Então ele diz: aos pertencentes a Cristo são seus filhinhos, e quando cometem pecado, esses filhinhos de Deus, o advogado Jesus propicia os seus pecados e de todo mundo. Versos 1 e 2 afirma sobre isso. E possamos agora observar em Hebreus capítulo 2, versículo 17, qual é o significado de propiciação. Porque a propiciação de Jesus é para os seus filhinhos. E o que é propiciação? O que é propiciação? A propiciação é um ato de misericórdia. A propiciação é simplesmente conciliar, o satisfazer de Deus na pessoa de Cristo, que teve misericórdia de nós e se colocou à disposição para morrer por nós pelos nossos pecados. Você hoje está aqui porque Cristo quer mostrar a você, está mostrando a você nessa noite, que Ele fez propiciação
contra você, ou seja, teve misericórdia de você, morrendo pelos seus pecados. Hebreus 2,17 diz assim: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sendo sacerdote das coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fez misericórdia pelo povo. Jesus, Hebreus está dizendo, e eu acredito, isso aqui é uma questão minha, isso aqui é minha fé. Eu acredito que o autor do Hebreus é Paulo. Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que Jesus, quando se tornou igual aos irmãos, ele quer dizer que Jesus abdicou de toda a sua glória, de todo o seu poder, e se tornou como nós. E se entregou em misericórdia por nós como alguém comum. Como ovelha comum? Como ovelha comum? Como diz a Escritura, a ovelha muda, que não tem o mandamento que Cristo nos deixou. Ele fala aí, versos 3 a 6. Você pode observar em João aí. Acompanhe lendo 3 a 6. Não precisa que eu repita, você lê. Você lê e observe o ponto do que eu trouxe dentro do que está de 3 ao 6. O mandamento que Cristo nos deixou. O mandamento para quem o conhece, para os que guardam a sua palavra. Aí ele destaca: anda como ele andou neste mundo. Observe, eu resumi tudo isso no versículo 3 a 6. Andar como Jesus andou. Há um canto do Padre Zezinho, antigo canto, muito antigo, não me lembro de década. Andar como ele andou, não é? Andar como Jesus andou. Nossa, gente, eu faço um desafio hoje, uma conjectura com vocês. Eu faço hoje a vocês uma pergunta. Temos procurado andar como Jesus andou, ou temos procurado andar como outros andam? Responda a sua consciência, Deus. Gálatas 5,16 fala do andar com Deus. Digo, porém, se você quiser abrir, está aí. Digo, porém, expressa o apóstolo Paulo: andar no Espírito, jamais satisfareis a consciência da carne. Andar no Espírito quer dizer, eu não fazei realizar as obras do diabo, as obras da carne. Gálatas 5,16 fala. Paulo também fala na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 2. Ele fala também sobre o andar com Deus, como é que é. Como é que é esse andar com Deus? Ele fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andarem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Ou seja, o meu andar com Cristo deve ser um exalar da sua presença, né? Do seu perfume, aonde eu passo, as pessoas devem perceber a pessoa de Cristo e a sua obra em minha vida. Andar com Cristo, irmãos, não é a gente se isolar, se trancar a 7 chaves. Andar com Cristo é você às vezes estar comprando coisas em lugares que muitas vezes o Cristo não é glorificado ali. Andar com Cristo é você estar num lugar que muitas vezes as pessoas julgam, aqueles legalistas, os moralistas, as pessoas que são religiosas, julgam que ali não é um lugar legal para se andar. Muitas vezes andar com Cristo é você estar nesses lugares, exalando o perfume de Cristo, trazendo luz no meio das trevas. Se você ler a carta de João completa, você vai ver que ele fala da luz e das trevas. Nós devemos ser luz. Nós devemos ser luz. C.S. Lewis disse assim, sobre o andar com Deus. C.S. Lewis, ele disse: existe um contraste muito grande entre os filhos de Deus e o ímpio. Não é fácil andar na contramão, mas
mas é bom. Ou seja, andar com Deus não é você andar segundo o curso desse mundo, como diz a Bíblia. Como é que o mundo anda? Como é que o mundo anda no curso desse mundo? A Bíblia Sagrada responde. Não precisa eu dar um conceito meu filosófico. A Bíblia responde. O curso desse mundo quer dizer que as pessoas que não são de Deus estão caminhando a passos largos para a sua própria perdição. Não ande segundo o curso, o conceito e as realizações deste mundo. Lembre-se, Evangelho é um estado de consciência. Evangelho não é modismo. Modismo passa. Chitãozinho Chororó usava o cabelo cortado aqui na frente e um rabo de cavalo. Hoje eles já não usam mais, era modismo. A moda passa. Mas o que é que deve ficar em nós? A palavra de Deus na nossa consciência. Essa é eterna. Essa é eterna. Uma terceira coisa nessa noite, meus irmãos, agora nós vamos para os versículos 15 a 17. Acompanhe a sua Bíblia. Isso é uma pregação bíblica. Acompanhe a sua Bíblia. Versos de 15 a 17. Eu extraí esse pensamento aqui dentro de todas as palavras que estão lá. Os que são de Cristo não apenas têm consciência e não devem ser mundanos, mas os frutos que estes manifestam demonstram que não são do mundo. Meus irmãos, os que são de Cristo, andando nesse mundo, porque não tem mais, não é por nossa vontade, talvez vocês, talvez nem tenham essa vontade, mas talvez alguém tenha vontade de dizer assim: eu queria que hoje eu fosse para o céu. Não é? E quem tem esse espírito e esse coração inclinado para ir para o céu, essa pessoa, ela não anda segundo as coisas desse mundo, mas ela anda segundo os frutos que o Espírito Santo deixou nessa terra. Por exemplo, olha aí Lucas capítulo 6, versículo 43, Lucas 6, 43, Jesus disse assim: lembre-se que a figura de linguagem árvore são pessoas. Não é árvore, literalmente, são pessoas. É uma figura de linguagem. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Meus irmãos, vamos colocar aqui dois tipos de pessoas. Vamos colocar aqui o justo, uma árvore, o ímpio, outra árvore. Cada árvore tem o seu fruto. De longe, se nós observássemos tais árvores, tais pessoas, né? Tais árvores, se fossem árvores no literal, nós olharíamos para aquelas árvores, talvez os frutos fossem iguaizinhos. Mas aí, quando nós chegamos lá, e aí a árvore boa, e nós escolhemos a fruta, ao tirar a fruta, nós abrindo ela, nós vamos ver que ela está totalmente saudável. Mas aí, meu irmão, vendo a árvore, com ver os frutos, mas que não é justo e que não é de Deus, você pega outra fruta da outra árvore, e quando você abre, o que é que está dentro dela? Está com isso, com medo. O ímpio justo e a aparência é muito parecido. O justo e o ímpio, você vê de longe, você diz, são seres humanos, são iguais, tem natureza humana, tem pensamento humano, é ser humano. Mas existe uma diferença entre o que é santo e o que não é santo, entre o que é justo e o que é ímpio. E aí é onde está o diferencial, quando você for ver o fruto que cada um dá, as atitudes, o comportamento. No momento, vamos ver o que é que acontece. Aí manifesta quem é quem, se é justo ou se é ímpio. O ímpio, diz a palavra de Deus, não tem temor a Deus. Ele não tem a Deus. Tudo que ele faz é na sua própria
consciência, em tudo que ele sabe, tudo que ele acha que é certo. O justo de Deus, o santo, o salvo, o eleito de Deus, ele não julga as coisas segundo os seus próprios pensamentos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, amém. Diz aqui, Gálatas 22 a 26. O justo manifesta a Deus. Entretanto, o fruto do Espírito, imagina uma árvore com essas frutas: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Ele coloca mais uma questão: contra essas virtudes, contra essas coisas boas, não existe medo. Tem alguém que vai permitir a gente amar? Então, meus queridos, se tem uma árvore que tem esses frutos, mas o que acontece conosco? Que no momento em que estamos sozinhos ou em algumas circunstâncias da vida, vamos buscar uma fruta na árvore boa. Vamos buscar o ódio, vamos buscar a contenda ao invés da paz. Vamos muitas vezes buscar inveja, a gente sempre vai vibrar com o sucesso do outro. Por que isso acontece com isso? O que é que há no nosso coração? Pecado. O pecado está lá. E vou lhe dizer uma coisa: Jesus, ele lhe dá luz para que você vença o pecado. Ele vai lhe capacitando, ele vai lhe dando juízo, como a gente diz. Ele vai lhe abrir os olhos para que você não caia no pecado. Charles Spurgeon disse duas frases sobre isso: sobre a questão do pecado, sobre a questão, essas questões do mundo. Ele diz assim: a igreja que o mundo muito ama, certamente Deus a odeia. Você entendeu? A igreja que o mundo muito ama, certamente Deus odeia essa igreja. A Bíblia fala em Apocalipse sobre a sinagoga de Satanás na igreja. Não devemos ser igreja assim. Charles Spurgeon também disse assim, sobre a questão do pecado. Ele disse: há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso gado. Ou seja, devemos buscar incessantemente, no fruto da justiça, na árvore de Deus, os frutos de Deus, porque de nós mesmos não podemos produzir tais coisas, porque até quando desejamos amar, há impureza em nós. É isso que Charles Spurgeon. Segunda coisa nessa noite, segundo ponto, versículos de 12 a 14 e depois versículos de 18 a 27. No 1 João. Chegou um ponto em que nós vamos usar dois textos parecidos. Está bem cá. 12 a 14 e 18 a 27.
meditando, refletindo, extrair isso aqui de dentro, o autor da carta. Os que são de Deus não são vencidos, derrotados pelo maligno. Os filhos de Deus não são enganados, pois têm o conhecimento, a unção que vem pelo conhecimento da verdade. Este conhecimento não é pelo ato independente, não apenas pelo desejo ou por buscar sozinhos, mas porque atentou para o estudo da Bíblia, e por isso os anticristos não enganam mais. A pessoa que tem a unção de Deus, ela não é enganada pelos anticristos. Ela não é enganada por conversinha mole. Ela sabe o que a pessoa está manifestando na palavra. E eu quero colocar a primeira coisa nesse segundo ponto assim, quando ele destaca assim no verso 12. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados. Graças a quem? Ao nome de Jesus. Romanos 8, de 1 a 11 diz assim. Ele fica aí na sua Bíblia. Eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Romanos 8, 1 a 11. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus se livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem da carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Jesus nos tirou da lei do pecado e da morte e trouxe para a sua ressurreição de vida numa nova vida nele. Resumindo esse Paulo. E não devemos desprezar isso. E Paulo coloca em xeque, nos confronta. Ele faz uma confrontação conosco. Ele nos coloca na parede e diz: se é que habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou. Se habita em nós o Espírito de Deus, nós não somos mais mentes carnais inclinados à carne, a seguir as coisas das obras do diabo. Porque os nossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Verso 12.
Pois eu vos escrevo, porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Ele está falando de quem? De Cristo. Vocês conhecem aquele que eu apresentei a vocês, que é desde o princípio, ele estava na criação do Pai. Como diz João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele está falando isso. Ele que estava desde o princípio, Cristo estava lá. Vocês conhecem a Ele. A Ele. E se conhecem a Ele, ande de igual modo, que glorifique a Ele. 1 Coríntios 5 afirma assim sobre essa questão: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Terceira coisa, verso 13 ainda, ele fala não só para, no geral, a todos, agora ele especifica jovens, para os jovens: eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Nós devemos, jovens, você deve se perguntar: você tem vencido o maligno? João 16:33 assim: estas coisas os tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. João escreveu curioso. João está escrevendo a jovens, o apóstolo João, que andou com Jesus, que se inclinou com Jesus ao seu ombro, que comeu com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que sabia tudo que ele viu e ouviu de Jesus. Ele estava dizendo que essa igreja, que esses jovens dessa igreja venceram. E eu me pergunto, jovem, você tem vencido já? Outra coisa ali ainda diz no verso 14, que é interessante, que ele venceu de tudo. Antes ele disse: eu vos escrevo, com quem está escrevendo. Agora ele vai usar o termo: eu vos escrevi. No passado, mas agora eu vos escrevi para quem? Olha só, crianças, vai dar aqui as pessoas que está escrevendo da igreja. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Ele coloca a carta para ser lida na igreja, naquela igreja, para crianças, para os pais e para os jovens. Que responsabilidade! Se essa carta fosse hoje, nós pais, crianças, jovens, estaríamos enquadrados nessa carta, irmãos. João repete e qualifica o motivo da carta. Antes ele disse: vos escrevo. Agora ele afirma: vos escrevi. Ou seja, João ratifica o que escreveu. João escreveu para as crianças que não são enganadas facilmente. Nossas crianças são enganadas facilmente. Para estas que não se enganarão, pois são do Pai. Escreveu aos pais, porque conhecem a Jesus, aquele que é desde o princípio. Escreveu aos jovens, pois estes jovens, a quem ele está escrevendo, eram verdadeiramente fortes e venciam o diabo. Irmãos, nós devemos nos ver como no espelho agora, nessa carta. Carta aberta para nós. E nos ver nessa carta, pais, crianças, jovens, como tem sido nossa conduta na palavra de Deus. Os versos 18 a 27
Acompanha aí o 1 João. Ele diz: aos pais, extrair, versos 18 a 27, diz assim: aos pais João escreveu, aos jovens João escreveu, às crianças João escreveu, que o diabo, através dos anticristos, precursores do anticristo, o principal, que o conhecimento que eles já tinham e receberam era a verdade, e que não deviam deixar-se enganar. A 19, os pais, os jovens e as crianças, João avisa que neste último tempo, devem, pelo conhecimento que já têm, não dar ouvidos aos anticristos. Irmãos, você já parou para pensar o que é um anticristo? Você já parou para pensar na segunda coisa dentro dessa primeira pergunta? Você sabe identificar o anticristo hoje? A terceira pergunta: você tem percebido ou tem ido na conversa de qualquer um achando que tudo que se fala de Deus é Deus? Segundo João, verso 7, ao lado aí você encontra. Segundo João, verso 7, João diz assim: porque muitos, não é poucos, ele diz muitos, enganadores, têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O anticristo faz no plural. Existe o anticristo, o principal, e existe os anticristos, que é no plural, ou seja, aquelas pessoas que hoje estão em evidência, trazendo a mensagem da mentira, em nome de Deus, em nome de Deus, com a mensagem da mentira, para enganar, se possível, diz a Bíblia, até os escolhidos. Por isso que Jesus disse que é necessário que sejam abreviados os dias, para que não se percam os eleitos. Porque a força dos anticristos, os ensinos, a confrontação é tão forte que tem muita gente fraca na fé, são eleitos, são de Deus, mas são fracas na fé e não aguentam. Eles têm saído pelo mundo, levando a mensagem da mentira. Uma outra coisa, no verso 20, aqueles que possuem a verdadeira unção não serão enganados, pois possuem a verdade. Unção, é que ele diz aí no verso 20, unção é conhecimento da palavra e não manifestações carnais. Que unção, irmãos? Antigo Testamento, Salmo 133, como o óleo que desce sobre a barba de Arão, a unção era o símbolo como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre as suas partes. A unção no Antigo Testamento, rei, escolhido, Davi rei, trazia primeiro o povo e colocava ali uma espécie de objeto que se abria, se colocava e derramava sobre a cabeça dele ungido rei. Aquele óleo representava a unção de Deus, aquele escolhido para rei, ao escolhido para profeta, ao escolhido para sacerdote, ao escolhido para o sumo sacerdote, aquele que foi designado por Deus. Hoje a unção é o Espírito habitando em nós. Não precisamos mais de óleo, como também não precisamos acreditar em manifestações carnais, porque a própria Bíblia está respondendo a ele. A Bíblia respondendo a Bíblia, verso 20, unção é conhecimento da palavra, ou seja, João está dizendo: eu já vos ensinei a palavra, vocês não precisam se deixar enganar pelos anticristos com suas mentiras falsificadas. Se você conhece a palavra, não é rebelde a Deus,
todas as manifestações espirituais que não configuram na pessoa e obra de Cristo são carnais ou violentes. Não escreve, porque os que têm a unção, que é o conhecimento, nenhuma mentira do diabo tem origem na verdade de Deus. Pois o mentiroso entrega Jesus, e negando Jesus, nega também a Deus, o Pai. Devemos ter cuidado com a blasfêmia contra Deus. Versos 21 a 22. João está dizendo o quê? Agora jovens, agora crianças, agora pais, eu vou dar uma advertência a vocês. O que é da mentira tem origem do diabo. O que é de Deus tem origem da sua palavra. Se alguém vem a você com adivinhações, meu irmão, se alguém vem a você com falsas revelações, não é de Deus. Mateus 12:31 diz assim: portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. O que significa? Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Talvez alguém já chegue para você e diz: você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É muito simples. Negue a Jesus e você blasfema contra o Espírito Santo. Renuncie Jesus e você blasfema contra o Espírito Santo. Quando você combate as manifestações carnais, isso não é de maneira nenhuma uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso sim é correção, exortação, repreensão ao que está na carne, manifestando o Espírito demoníaco. Uma vez eu vi um pregador dizer que tem uns desses aí que não quer trabalhar e vai para as casas das pessoas e diz a Bíblia e ficam horas de oração, dias de oração e comem, dormem, nada fazem e se dizem profetas. Quero deixar claro para vocês, irmãos, no capítulo 1 de João, que Jesus disse: este é o Elias que havia de vir. Se você esperar no Elias, este é o Elias que havia de vir. João Batista. Hoje nós temos apenas a revelação profética. Mas o profeta em si não existe mais profeta. Se alguém chegar para você e dizer que é profeta, meu irmão, repreenda ele em nome de Jesus e feche a porta. Porque ele é um falso profeta. Uma outra coisa, dos versos 24 a 25, ele está sob zelo. Devemos zelar pelo quê? Pela verdade em nossos corações. Pois a verdade que permanece em nós é que devemos estar no Filho do Pai. É a promessa de que Ele nos fez. Por isso, é a vida eterna. A promessa que Jesus deixou está aí no versículo 24 a 25. E João está citando. João está dizendo: olha, vocês têm que ter um zelo, mas não por meninice, não por coisas idiotas. Vocês têm que ter zelo. Sabe pelo quê? Verdade. Palavra de Deus. Só. O que passar disso, que é que Jesus disse? É procedência maligna, sim ou não? O que passar de quê? Na palavra o quê? Procede do diabo, não aceite.
Romanos 10:2 diz: devemos ter zelo pelas coisas de Deus com entendimento, pois assim afirma a palavra de Deus em Romanos 10:2. Leia aí comigo, meus irmãos. Portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento. Ou seja, Romanos, Paulo está dizendo aqui, olha, a igreja de Roma, tem alguns de vocês que não estão zelando pela coisa certa, tem que zelar pela palavra. Tem que fazer isso. Versos 26 a 27. Aí na palavra de Deus já deixa o título aberto, capítulo 1, versos 13 e 14, mas versículos 26 a 27, João diz que escreveu estas advertências, pois tem alguns que querem seduzir com o quê? Com fábulas e histórias humanas, e quem possui a unção, que é o conhecimento, que já aprendeu a verdade, não tem necessidade que outro o ensine, pois é construído na verdade o que ele já aprendeu. Quem já aprendeu a verdade não precisa estar na fome e na sede de buscar coisas que não é na verdade. Tito 1, versículo 13 e 14, ele fala sobre isso, sobre essas fábulas. Diz assim: esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamento de homens que se desviam da verdade. Devemos ter cuidado, irmãos. A advertência da palavra de Deus está aí diante de nós. Está diante de nós. Irmãos, os versículos 28 a 29 ficará para a próxima oportunidade. Bom, mas nesse momento, feche os seus olhos e ore a Deus. Um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé e os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.